Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje, com uma pauta muito especial, vamos falar sobre lipedema. Você sabe o que é lipedema? E quem nos recebe é a doutora Itana Tavares, ela que é cirurgiã vascular. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, prazer recebê-la aqui, Roberta, para falar de um tema que é tão importante, de uma doença que é tão prevalente na população, né, principalmente em mulheres. A gente sabe que em torno de 10% das mulheres vão desenvolver o lipedema, então é uma doença que tem um reconhecimento mais recente e que provoca muitas alterações psicológicas, físicas, né, na paciente. Então é muito interessante a gente falar sobre esse tema hoje. Sim, doutora, nós que agradecemos a sua participação tão valiosa aqui no nosso programa. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Certo. Eu sou de Minas Gerais, né, nasci numa cidadezinha no interior de Minas. Né, meus pais se divorciaram, eu fui para Belém, fiz faculdade em Belém do Pará, na Universidade Federal do Pará. De lá eu vim morar em São Paulo, né, eu fiz residência médica aqui na Santa Casa de São Paulo. Então eu fiz cirurgia geral, né, 2 anos de cirurgia vascular e 1 ano de cirurgia endovascular na Santa Casa. E aí, após os 5 anos de especialidade, né, a gente entra no mercado de trabalho para realmente começar a vida aos 29, 30 anos. Então, esse é um pouquinho da minha história, né, que veio do interior de Minas, né, morei no Maranhão, passei pelo Pará e agora, né, sou paulistana de coração. Que legal, doutora. Que legal, parabéns, viu, doutora, pela sua formatura, pela sua formação, doutora. Obrigada. Doutora, agora nosso assunto, lipedema. Doutora, para que todos entendam, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença crônica, né? Então, muitas vezes acham que é uma questão, muitas pessoas acham que é uma questão estética, mas na verdade, o lipedema é uma doença crônica que é caracterizada por um acúmulo desproporcional de gordura nos membros, principalmente nos membros inferiores. Então, essa palavra desproporção é algo que é muito importante no diagnóstico. Então, a gordura do lipedema é uma gordura que ela estruturalmente é diferente, é uma gordura que tem uma questão inflamatória mais importante, que se acumula de forma desproporcional nos membros e que vem muito associada à sensibilidade, à dor espontânea ou dor ao toque. Né? Além disso, o lipedema está muito associado a hematomas com frequência. Então, a gordura do lipedema não é uma gordura normal, é uma gordura mais inflamatória. Doutora Itana, o que pode causar o lipedema? O lipedema ele não tem uma causa única definida, a gente caracteriza como uma doença multifatorial. Então, sabe-se que o fator genético é importante, então filhas de mães com lipedema tendem a desenvolver a doença em torno de 60%. Além disso, o fator hormonal é muito importante, principalmente relacionado às flutuações do estrógeno. Então, na puberdade, na gestação ou mesmo na menopausa, são épocas em que a mulher, né, são épocas da vida da mulher em que há maiores flutuações de hormônio, principalmente do estrógeno, ela tende ou a desenvolver ou a agravar os sintomas da doença. Além disso, o lipedema está relacionado a alterações microvasculares e alterações inflamatórias. Sim, doutora. E quais são os sintomas do lipedema? O lipedema ele vai se caracterizar, então, por esse acúmulo desproporcional da gordura nos membros, principalmente nos membros inferiores, né, que é o local mais acometido, mas pode acometer também os braços. Então, muitas vezes a mulher é aquela mulher que ela tem um tronco mais fino e ela acumula mais gordura nos membros. É uma gordura que ela tem uma característica mais nodular, mais dolorosa, mais sensível ao toque. É uma gordura que normalmente está associada a uma fragilidade capilar. Então, muitas vezes, a paciente fala assim, nossa, não sei se eu me bati ou não me lembro de ter me batido, mas apareceu um roxo na perna. Uma outra característica do lipedema é que ele tende a poupar as mãos e os pés. Então, muitas vezes, aquela gordurinha que ela vem até o punho e a mão é sequinha, né, que a gente chama de sinal do cuff ou sinal do manguito. Na perna também, quando a gente tem um lipedema de perna que pega coxa e perna, quando chega no tornozelo, às vezes a gente tem aquela constrição da gordura e o pé, um pé mais sequinho. Então, ela tem essa característica bem típica de distribuição e, além disso, a gordura do lipedema, ela é uma gordura que ela é mais resistente, é uma gordura mais difícil de perder. Então, o paciente fala, eu faço dieta, faço atividade física, às vezes ali 4, 5 vezes por semana, controla bem a parte alimentar, mas eu não consigo perder a gordura na perna. Essas são algumas características do lipedema. Perfeito. A doutora falou sobre atividade física. Quem tem lipedema pode fazer musculação? Pode e deve, né? A atividade física é um dos pilares do tratamento clínico do lipedema. Então, a musculação é um ótimo tipo de exercício para a gente
otimizar a parte circulatória, melhorar retorno venoso, melhorar retorno linfático, também ajuda no controle do inchaço, com isso, né, na redução da dor, né, e além disso, a musculação é um exercício que é muito importante para a gente tentar melhorar a massa muscular nessa paciente, que é uma paciente que tende a ter uma massa muscular menor naquele membro afetado. Doutora, como saber se é lipedema ou gordura? Essa é a pergunta campeã no consultório. Eu falo que sempre que o paciente chega com a dúvida se tem lipedema ou não, ela sempre pergunta, doutora, como é que eu sei se isso aqui é lipedema ou se é obesidade? Então, a gordura da obesidade, ela tende a ser uma gordura mais macia, uma textura mais uniforme, né? É uma gordura que geralmente ela não é sensível ao toque, não causa dor ao toque, e é uma gordura que ela responde melhor ao exercício e à dieta. Já a gordura do lipedema é aquela gordura que ela é desproporcional, então ela atinge ali mais o membro inferior, principalmente, mas também pode acometer braço. É uma gordura que ela é dolorosa, muito sensível ao toque, ela tem essa característica mais nodular, às vezes você vai tocar na gordura do lipedema, às vezes eu até brinco com o paciente, parece que tem um saguzinho que você tá comprimindo ali embaixo. Além disso, é uma gordura que ela tende a ter essa fragilidade capilar, como eu já falei, surgem hematomas com facilidade e é uma gordura mais resistente à dieta e atividade física. Uma outra coisa importante, o diagnóstico do lipedema, ele é essencialmente clínico. Então, não existe um exame que é um padrão ouro para falar assim, vou fazer esse exame, ele vai bater o martelo e falar, eu tenho lipedema ou não. O diagnóstico do lipedema é clínico, né? Então, vai pela história clínica, pela anamnese, pelo exame físico que a gente faz, e os exames complementares, geralmente a gente solicita na dúvida diagnóstica, para a gente, às vezes, ver uma questão evolutiva, quando a gente pensa em alguma complicação, ou às vezes para a gente ver como está o controle da doença. Mas o diagnóstico do lipedema é essencialmente clínico. Perfeito. Doutora Itana, existe alguma prevenção para o lipedema? O lipedema ele tem uma base genética muito importante. E a genética a gente não consegue mudar, né? Mas a gente consegue mudar os fatores ambientais, os fatores epigenéticos que fazem a doença evoluir ou piorar. Então, para a prevenção, né, dessa piora do lipedema, controle do peso é muito importante. A gente sabe que quando a gente ganha mais peso, a gente tende a piorar os sintomas do lipedema, às vezes piorar a classificação em termos de evolução. Além disso, atividade física regular, né? A alimentação adequada, né, que é um dos pilares do tratamento, é muito importante também em prevenção. Então, como é uma doença que tem um fundo inflamatório importante, a gente priorizar na nossa alimentação alimentos mais anti-inflamatórios. Então, isso faz parte aí da prevenção dessa piora evolutiva do lipedema. Perfeito. Agora, doutora, vamos falar sobre tratamentos. O tratamento do lipedema, ele é um tratamento essencialmente clínico, né? Muitas vezes o paciente chega aqui, senta no consultório e fala, doutora, eu quero fazer a lipoaspiração, né? E aí, nesse caso, eu encaminho para o meu marido, que é cirurgião plástico. Mas antes da gente pensar em fazer uma cirurgia, a gente tem que pensar em controlar clinicamente a doença. Então, a base do tratamento do lipedema é essencialmente o tratamento clínico, com controle inflamatório, controle das alterações metabólicas associadas ao lipedema. Então, às vezes, dislipidemia, hipertensão, doenças da tireoide, o hipotireoidismo é mais comum em quem tem lipedema. Então, além da gente fazer essa modulação inflamatória, a atividade física também é um dos pilares. Então, modificar o estilo de vida da paciente, né, fazer atividade física com regularidade, pelo menos ali 4, 5 vezes por semana. Na fase inicial, que o paciente tem mais inflamação, tem mais dor, a gente acaba priorizando exercícios que têm um impacto menor, né? Quando a gente vai conseguindo modular essa inflamação, diminuir a dor, a gente às vezes até entra com atividade com impacto maior, que vai fazer com que a paciente consiga ganhar mais massa muscular. A questão alimentar é super importante, então, e aí a gente tem um papel muito importante dessa equipe multidisciplinar de trazer junto a nutricionista, o nutrólogo junto com a gente, porque a gente tem que entender quais são os erros alimentares, a rotina alimentar do paciente, né, priorizar alimentos mais naturais, alimentos vindos da terra, né, alimentos mais anti-inflamatórios. Além disso, as terapias físicas também têm um papel importante no lipedema, então a terapia compressiva, as meias de compressão, né? Em alguns casos a gente pode indicar também as roupas de compressão, e a drenagem linfática manual é uma coisa que também ajuda no controle do inchaço, no controle da dor. Então, a gente pode lançar mão desses pilares aí do tratamento clínico.
pensando em tratamento cirúrgico, que seria a lipoaspiração ou as ressecções de pele, a depender da gravidade da doença, a gente indica a cirurgia após um controle inflamatório inicial, quando a gente quer realmente diminuir um pouco a carga desse tecido adiposo doente, né, para ajudar a melhorar mais a dor e a melhorar um pouco o contorno corporal do paciente. Então, eu sempre brinco com o paciente, assim, a cirurgia às vezes é a cerejinha do bolo, mas nem sempre a gente vai precisar da cereja no bolo. Doutora Itana, e qual a idade que a mulher tem que se preocupar com isso, já que é uma doença hereditária, né? Certo. O lipedema, ele não vai ter uma característica única de idade. A gente sabe que é uma doença que ela se desenvolve mais nas grandes flutuações hormonais. Então, às vezes, tem as meninas que já no início da puberdade, né, com a primeira menstruação, ela vai notar que a perna dela está diferente, né? Mas, às vezes, o início dos sintomas ou o desenvolvimento inicial da doença, ela vai se dar depois da gestação. Então, aquela paciente que, às vezes, teve a gestação, teve um ganho anormal de peso na gestação, e a partir daí parece que a perna começou a ficar diferente do resto do corpo. Mas também pode ocorrer na menopausa, né? A menopausa também é uma fase que há uma flutuação dos níveis de estrógeno importante na vida da mulher, e algumas mulheres vão começar a notar os primeiros sintomas da doença nessa faixa etária. Sim, aí é a hora de procurar o especialista, né, doutora? Aí é hora de procurar. Hoje a gente tem que entender assim, quanto mais precocemente a gente faz o diagnóstico, isso é mais importante para a gente poder conduzir a paciente, estar ali do lado dela de forma mais assertiva, tratando as doenças associadas, as principais síndromes que podem estar associadas, às vezes a doença vascular, a doença venosa é muito comum, né? Mas quanto mais precoce é o diagnóstico, né, melhor vai ser a qualidade de vida e a gente vai conseguir ajudar essa paciente a voltar até a autoestima e se sentir bem com ela mesma. Doutora Itana, o lipedema ocorre em pessoas magras? Essa é uma pergunta também muito interessante. Sim, o lipedema também ocorre em pessoas magras. Na verdade, conceitualmente, o lipedema ele não depende do peso corporal total. Então, como a questão base, o cerne do lipedema é essa distribuição anormal, eu não preciso de ter um sobrepeso ou uma obesidade para ter lipedema. Então, muitas vezes, a paciente com lipedema é aquela paciente magra, que tem a cintura fina, que tem o tronco fino, que às vezes tem o braço, o ombrinho fino, mas que você olha para a perna e você vê essa desproporção. Às vezes, as pacientes até falam para a gente, nossa, doutora, parece que da minha cintura para cima eu sou de um jeito, da minha cintura para baixo, às vezes, parece que eu tenho outro corpo, que não sou eu. Então, a chave do diagnóstico do lipedema é essa desproporção. Então, muitas vezes o paciente pode ser magro e ainda assim ter lipedema. E esse é o paciente que às vezes é mais difícil da gente fechar o diagnóstico ou de ter um diagnóstico mais precoce, porque às vezes ele acha que é uma questão constitucional e às vezes ele não procura um acompanhamento ou uma ajuda médica. Doutora, são muitas dúvidas sobre lipedema. Lipedema é uma doença nova? Essa é uma pergunta também muito interessante, né? A gente ouve falar mais do lipedema nos últimos anos. Sim. Mas o lipedema, ele foi descrito pela primeira vez na literatura médica na década de 40 por 2 médicos da Mayo Clinic. E de lá para cá, né, vem aumentando cada vez mais as pesquisas, é uma doença que a gente ainda está aprendendo muito sobre ela. Sim. E é uma doença que o ano de 2022 foi muito importante, porque foi quando ela passou a ser reconhecida mesmo como doença, como uma entidade nosológica, com o CID, né, com nome e sobrenome. E isso foi fundamental para a gente dar a devida relevância para essa doença, né, para pesquisar mais sobre ela e para tratar os pacientes de forma mais assertiva. Mas ela não é uma doença nova, ela tem um diagnóstico, um reconhecimento mais recente, mas é uma doença que é descrita desde a década de 40. Doutora Itana, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço. Foi ótimo participar aqui Obrigada, com vocês. doutora. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.